Lamentablemente não são empreendedores. Por isso a baixa, ou seja, temos muitos empreendedores e baixa competitividade. Então, não botemos mais a culpa na universidade. A universidade hoje está fazendo o seu papel, está formando os dois perfis, o perfil que precisa, tanto para a sociedade, a visão humana, e tanto para o mercado, com a inovação, com a incubação. Está faltando também, não queremos só o patrocínio e os editais do governo, queremos empreendedores que queiram colocar também a risco o crescimento. Ou seja, é isso o que nós estamos tendo que formar. Também temos que começar a educar empreendedores para ser empreendedores, que não são. Então, a empregabilidade não fazemos e muito bem. Não sabemos fazer hoje perfil interdisciplinar. O sea, temos a Escola de Ciência e Tecnologia, temos bacharelado em Ciência de TI, lá em Metrópole Digital. Temos vários cursos que têm exatamente um perfil generalista que permite ter a empregabilidade. E, novamente, formando as pessoas de início com as empresas júnior. Quase todos os departamentos não se formam e buscam, de alguma forma, criar empresas juniores. Tem outros departamentos que não têm. É normal, universidade significa todos. Não vamos esperar que todos os professores queiram entrar em processo da inovação. Existem outros processos universitários que também são importantes, mas também já temos professores que estão em inovação. Então, hoje nós precisamos muito mais de empreendedores que se venham à universidade e venham a falar conosco. E tem uma porta aberta, tem uma linguagem diferente, temos linguagem diferente dos professores, mas também existe linguagem da empresa. Ainda não é que a universidade só tenha que ir ao mercado tem que vir à universidade, e isso não está acontecendo. Quantas pessoas aqui são empresas aqui nesta Câmara? Hoje, aqui, nessa mesma Câmara, nós não temos grandes empresários. O sea, a maior parte dos empresários estão nas empresas, achando que vai cair do céu, ou que precisa o governo colocar o dinheiro para aumentar sua competitividade. Não, o dinheiro também tem que vir deles e colocar em risco. Então, a tríplice hélice não é uma dupla hélice solamente do Estado colocando dinheiro em inovação. Hoje temos que colocar o dinheiro também a risco da empresa. Ou seja, nós não podemos estar tirando a responsabilidade do mercado. Então, o mercado e a universidade têm que andar juntos, mas o mercado tem que também saber ser mercado. Ou seja, não é só chorar e chorar, tá bom? Então, eu acho que para outra ocasião apresento muito melhor o que é o Impacta, mas nós deixamos para que esteja interessado pode entrar na página impacta.st.ufrn, e é nossa forma de atuar hoje na incubação, melhorando talentos empreendedores, tá bom? Muito obrigado, Márcio. Eu que agradeço, Efraim Pantaleon. Eu queria registrar a presença do vereador Felipe Alves, que é presidente da nossa comissão de legislação e redação final. Se quiser fazer uso da palavra, só. O próximo inscrito, José Carlos Alves. A família é numerosa. Fica à vontade, meu companheiro. Bom dia a todos. Sou professor da rede pública municipal, né? E tenho participado atualmente dessa discussão de uma política, de um plano de trabalho para o município de Natal, juntamente com o Irani, no grupo de trabalho que a gente está na Sempla, sobre a questão do empreendedorismo. Mas gostaria de chamar a atenção novamente para o que o João Paulo coloca, uma questão importante, que é o número de jovens que nós temos hoje na cidade do Natal, nem falando no Brasil, mas na cidade do Natal, que é esse nem, né, que nem estuda nem trabalha. E isso gera várias questões que nós sabemos, né, a questão da violência, né, o aumento do consumo de drogas. E por conta disso nós precisamos, o município de Natal, não falo nem o Rio Grande do Norte, mas precisa pensar urgentemente, né? Já está atrasada uma política, né, uma política de educação empreendedora para esses jovens. Porque o potencial que a cidade tem de pequenos
empreendedores é muito grande. Nós, como já foi dito pela mesa, né, nós não temos uma capacidade, digamos assim, industrial para a cidade, né? E precisa pensar nisso, né? Então, essa questão da legislação, por exemplo. Qual a legislação do empreendedorismo que facilite a vida do pequeno empreendedor na cidade? Se existe, ela precisa ser atualizada, né? Nós estamos vivenciando hoje, até isso eu provocaria já a Câmara, né, na figura de Hugo, está surgindo agora, é uma nova moda, né, digamos assim, no Brasil, essas comidas de caminhão, né, o food trucks, né, que está chegando aí, já existe em todo o país, está chegando agora em Natal. Chegou. Já chegou, né? E em conversa recente com o pessoal da Censur, né, que geralmente quem tem a legislação para liberação desse trabalho, aí já existe já tem pensado uma legislação para esse setor? Não. E aí, o que é que vai ser feito? Tem um projeto de lei tramitando, acho que Felipe conhece, né? Acho que é de iniciativa de Júlia, e já conversamos, é coisa para o segundo semestre, com certeza não entra na pauta esse primeiro semestre, mas já vem o debate, e já vieram aqui... Interessante, isso justamente essa provocação que eu quero trazer para a Câmara, né, começar realmente, a gente precisa urgentemente pensar nisso, né, porque dessa conversa que a gente estava vendo com o pessoal, não tem a legislação, e o que é que você está pensando? Vamos deixar o Ministério Público provocar? Acho que tem que pensar rápido e urgente nisso, porque de fato é uma política, é uma nova modalidade de empreendedorismo que gera emprego, gera renda, né, gera impostos, e a gente não pode ficar, digamos, dormindo de touca, né? Então é importante que a casa já esteja pensando nisso, né? Porque de fato nós temos um potencial em Natal muito grande para o pequeno empreendedor. Só a gente precisa realmente trabalhar isso através de uma política de educação empreendedora, através de uma legislação específica para o setor e que facilite realmente a vida do pequeno empreendedor. Era só isso que eu queria registrar. Muito obrigado. O próximo inscrito, Charles Andrei Galvão, que é vice-gerente executivo da Inova Metrópole. E registrar também a presença de Carlos Alexandre, da UFRN, do Impacta, João Vitor, estudante, e aqui representando o NASC, que é um núcleo de ação social em Mãe Luísa, Daniel Costa dos Santos, também do NASC, Mãe Luísa, e a companheira Josileide Silveira, que é de um projeto Mova Brasil, um projeto de alfabetização, um projeto importante, que é parceiro da Petrobras e da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, e os sindicatos também de petroleiros. Pois não, Bom dia Charles, a todos. E após o Charles, o Marcelo Bandeira. Bom dia a todos. Agradeço primeiramente o vereador Hugo Manso a oportunidade e a iniciativa dessa solenidade aqui. Então, eu sou Charles Madeira, sou professor do Instituto Metrópole Digital, vice-gerente da incubadora Inova Metrópole. Isso aqui é uma das 4 incubadoras lá da UFRN, que o Efraim da Impacta também participa da gente lá. A gente tem a comissão de gestão das incubadoras da UFRN, a gente trabalha em cima disso. Então, eu queria falar um pouco sobre, no caso, esses 2 temas. Falar rapidamente sobre empreendedorismo e depois mais sobre empregabilidade, que eu acho que é um problema muito mais grave do que o empreendedorismo aqui. Tá? Em relação ao empreendedorismo, a gente está na UFRN trabalhando, ou seja, fazendo um trabalho de formiguinha, que a gente sabe que ainda é algo novo dentro da universidade, certo? A universidade ainda é uma instituição muito acadêmica, ela não prepara muito ainda o profissional para a sociedade. Então, esse é um trabalho que a gente está fazendo, realmente, o Efraim falou que a gente está fazendo isso lá, mas ainda necessita que tenha mais esse incentivo e precisa que os empresários eles demonstrem que eles estão precisando de um profissional diferente. Tá? A gente tem um profissional que é gerado ainda hoje pela universidade no Brasil, que é diferente do profissional fora do país. Certo? Eu tenho uma experiência de 11 anos fora do Brasil e as empresas fora do Brasil elas procuram um profissional T,
profissional T é aquele que é muito bom na sua área de atuação, ou seja, é a perna do T, mas é aquele que é muito, certo, conhece bem também outras áreas, que tem esse contexto interdisciplinar, que é proativo, tá, que sai da zona de conforto e busca coisas inovadoras. Então isso aí é algo que a universidade hoje ela ainda é muito, ela não faz o trabalho corretamente. Então ela precisa ter essa visão, ela forma muito bem um profissional numa área, mas ele falta essa visão, proatividade, de empreendedorismo, certo, fazer coisas que são realmente a demanda da sociedade atualmente. Então, isso são coisas que a gente está começando a fazer, diversos departamentos da universidade já estão começando a perceber isso e trabalhando, principalmente aqueles que têm incubadoras. Tá? Lá no caso específico do Metrópole Digital, a gente está trabalhando muito isso com os próprios alunos da graduação, para que eles possam ter essa visão diferenciada. Tá? Então, a gente tem uma parceria muito forte, por exemplo, com o Departamento de Artes e de Design, que é uma outra área que hoje ela deve ser massificada, as pessoas devem conhecer isso, porque é muito importante. Você vê, por exemplo, quem é que usa um iPhone? O iPhone, porque ele ganhou todo o mercado, porque tem um design diferenciado que atrai os clientes. Então, isso é uma coisa que é extremamente importante, que os profissionais hoje devem ter um conhecimento. Tá? Então, quanto a isso, a gente está fazendo esse trabalho lá na própria incubadora e tentando motivar os cursos também de graduação a trabalhar em cima dessa visão, certo, empreendedora dos alunos, para que eles possam ter um melhor rendimento quando eles vão empreender. Então, em relação mais a isso, queria falar da Inova. A gente já tem 22 empresas que estão na Inova Metrópole. Tem uma empresa que foi graduada no ano passado, certo? O faturamento da Inova Metrópole, das empresas da Inova Metrópole no ano passado foi 11 milhões de reais. Tá? A gente já está fazendo alguma coisa que pode ter uma visibilidade, tá? Para os empresários perceberem que isso é algo que não é só uma brincadeira. Tá? A gente está fazendo um trabalho que tem sentido. Tá? Mas um ponto que eu queria... em relação a isso, a parte de empreendedorismo, tem um trabalho forte que a gente está fazendo também lá, que a gente vai precisar do incentivo dos empresários e do incentivo político, que é o desenvolvimento de um parque tecnológico na área de TI. Já tem um parque tecnológico que está sendo montado para energia renovável, mas a gente está trabalhando fortemente para um parque tecnológico de tecnologia de informação, que a tecnologia de informação é um dos caminhos hoje para a gente poder ter sustentabilidade no país. Porque os países de primeiro mundo eles são o que são? Porque eles vendem o conhecimento, enquanto a gente está vendendo somente matéria-prima. Tá? Então, a gente tem que mudar essa visão das pessoas para a gente poder trabalhar mais o cérebro e vender o que tem dentro da caixinha. Tá? Mas um ponto importante também que eu queria falar em relação à empregabilidade, um grande problema que a gente tem hoje é a educação, a falta de qualificação. Certo? Eu sou coordenador da habilitação de jogos digitais, certo? Do Pronatec, lá no Instituto Metrópole Digital. A turma que começou o ano passado do Pronatec, tá? Hoje, tá? A gente está em meados do curso, a gente só tem 25% dos alunos. Ou seja, a grande maioria foi embora e 50% deles foram embora logo na primeira disciplina de matemática, que é uma coisa básica, simples, a disciplina não tem quase nada, mas todos vão embora, porque estatística mostra, o Brasil é um dos piores da fila em matemática, certo? No mundo. O PISA, que é um programa internacional de avaliação de matemática, história e ciências, mostra isso. E a gente tem um movimento nacional, que é Todos pela Educação, que mostra que apenas 10% dos alunos que terminam o ensino médio, que já é uma fatia muito pequena da população que termina o ensino médio, apenas 10% aprenderam matemática o suficiente. Tá? 40% dos alunos do ensino médio, que deixam o ensino médio, ele deixa por total falta de interesse. Então, quer dizer, a gente tem uma metodologia que é totalmente arcaica e que a gente tem que modificar isso para que essas pessoas possam ter um interesse pelo estudo e se tornar empreendedores. Tá? Eles têm que ter um conhecimento técnico suficiente também para poder participar desse processo de empreendedorismo. Então, lá no Metrópole Digital, a gente teve um problema grave, não só no curso técnico, mas também na graduação. Até 2012, o curso de Informática, de Ciência da Computação e Engenharia de Software, ele oferecia 90 vagas na UFRN. A gente passou agora, em 2015, para 330 vagas, pulou de 90 para 330. A gente criou um grave problema lá dentro. Por quê? Porque tem uma grande evasão, tem um número de reprovação muito grande na disciplina de matemática e de raciocínio lógico, e aí foi fazer o quê? Tentar estudar o que é a escola do futuro, metodologia diferenciada, para que a gente possa fazer com que esse aluno ele tenha uma visão diferente, ele possa aprender melhor e ele possa ter essa visão empreendedora. Então, você não pode só fazer empreendedor sem ter qualificação. Tá? Então, a qualificação é um ponto fundamental e que o curso técnico, tá? Quando você vê fora do país, ele tem muitas vezes mais valor do que o curso superior. Aqui a gente pensa muito só de ser super especializado, de ter um curso superior, ter médicos que são extremamente especializados, mas a gente não vê aqueles que têm que fazer o básico. Então, esse é um ponto importante também, para que a gente
trabalha um pouco a questão de educação, que a gente tem um problema grave na educação no ensino fundamental e ensino médio. Se a gente não formar pessoas, certo, que têm um conhecimento básico, elas vão ser empreendedores muito ruins. É por isso que a gente tem um americano hoje vale por 5 brasileiros. Eles são 5 vezes mais produtivos que a gente. Por quê? Porque eles têm uma qualificação, certo, muito melhor. Então, isso é um ponto importante que deve ser trabalhado, e isso aqui é fundamental para a empregabilidade. Tá? Empreendedorismo, ele só funciona se você tem qualificação suficiente. Se você é criativo o suficiente, é por isso que a gente não pode também deixar o aluno ele só fazer aquele curso aqui, aquela disciplina, aquele negócio, só fica focado naquilo e não conhece, não sabe se comunicar com os outros. Ele tem que aprender hoje que ele tem que ser um profissional, certo? Que sabe comunicar, conhece um pouco das outras coisas, que ele sabe que ele pode passar a ser realmente necessário dentro da empresa. Tá? Porque se ele é muito bom naquilo ali, mas pode ter um outro que é muito bom também naquilo ali e sabe desenrolar muito melhor. Então ele vai conseguir a vaga no mercado de trabalho. Isso aí, tá? Essa experiência que eu vi fora do Brasil, e isso funciona muito bem. Tá? Lá fora existe uma mobilidade muito maior, então quer dizer, a busca por profissionais é muito mais acirrada do que aqui ainda. Aqui ainda tem muita gente, como mostra, muita gente que está fora do mercado de trabalho. Lá, isso é diferenciado. Você tem muita gente que está no nível alto e eles estão sempre buscando, certo? Aqui, o nosso aluno ele ainda está muito esperando que caia as coisas do céu. A gente tem que mostrar para ele que ele tem que sair da zona de conforto, ele tem que ser proativo e a gente tem que trabalhar isso. Tanto as empresas têm que mostrar isso para eles, como o setor, a universidade e também a classe política tem que investir para que a gente possa trabalhar essa questão de qualificação para essas pessoas serem mais produtivas. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, Charles. E o próximo inscrito é o Marcelo Bandeira, que é presidente da rede Potiguar de Incubadoras. Em seguida, o Benjamin Garcia, do SENAC. Bom dia a todos e todas. Gostaria de cumprimentar a mesa no nome do vereador Hugo Manso. A minha fala aqui, ela em grande parte, ela é já contemplada pelo Dr. Geraldo, quando fala da necessidade da legislação ser amiga do empreendedor. A gente não pode ter um arrepio na espinha quando pensa que vai para um órgão público para formalizar a nossa atividade. A gente vai entrar em contato com o cliente, a gente vai buscar financiamento bancário e essas atividades, elas são consideradas do nosso dia a dia, são consideradas, isso falando enquanto empreendedor, são consideradas atividades normais. Mas muitas vezes lidar com a burocracia é o que a gente chama de consertar a janela quebrada. Efetivamente, a gente não aporta nenhum valor à sociedade quando a gente passa tempo, né, muitas vezes uma manhã, uma tarde, um dia todo, tendo que lidar com a burocracia que muitas vezes impede o crescimento de novas empresas. E aí os empreendedores que estão aqui podem falar isso com muita propriedade, porque sentem isso na pele. Segundo ponto que eu me sinto absolutamente contemplado é quando o professor Charles fala da necessidade da educação básica. Nós temos que pensar o pacto federativo já foi pensado, basta apenas que ele seja cumprido. Compete ao município, compete à Câmara dos Vereadores e compete à Prefeitura entregar para as universidades e para o ensino médio um aluno com condições de fazer as 4 operações básicas e interpretar um texto de forma adequada. Se a política pública municipal ela for 90% orientada a fazer uma escola pública de qualidade, vocês podem ter certeza que Natal vai andar anos-luz na frente de várias outras capitais, porque essa é a grande dificuldade que, por exemplo, nós, que somos professores universitários ou que estamos dentro das incubadoras, encontramos. Quando a gente chega para dar aula, e a gente pensa muitas vezes, né, Suzy, lá no nosso curso técnico, em passar como operar uma máquina, e falta o conhecimento de lógica básica, você pode passar 1000 horas, 2000 horas de qualificação. Se as funções básicas não estiverem contempladas, não vai adiantar de nada. Então, o ecossistema empreendedor da qual a Repim faz parte, a Rede Potiguar de Incubadoras, ele precisa da participação ativa do município
em contemplar essas duas variáveis, desburocratização e educação básica e pública universal de qualidade, para que a gente possa ter igualdade de oportunidades. O nosso povo é empreendedor, o nosso povo sabe fazer, a Federação de Empresas Júniores é um grande exemplo disso, a molecada entra lá e já no segundo, terceiro semestre da faculdade está fazendo uma grande diferença, apoiando grandes empresas. Egressos do movimento de empresa júnior hoje são personalidades nacionais, como o Samuel. Então, a gente mostra que sabe fazer. O Senai sabe fazer, o Sebrae sabe fazer muito bem. Então, o que a gente pede é só isso. Município, faça o seu dever de casa, entregue bons alunos, entregue alunos devidamente educados, desburocratize, que com certeza o ecossistema vai amadurecer. E eu queria passar só um indicador, Claudine, me corrija se eu estiver errado, e outros representantes de incubadoras. As políticas públicas existem e hoje nós temos vagas em quase todas as incubadoras do nosso estado ociosas. Hoje eu tenho mais vaga do que empreendedor apto a preencher essas vagas. Então a estrutura está posta. O que a gente precisa é de insumos, gente de qualidade para ocupar essas funções. É isso que eu queria falar. Obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Eu queria passar ao vereador Felipe Alves, dizer o seguinte, eu estava brincando aqui com o Arnóbio, empresa incubada não pode ser empresa escondida. É impressionante, nós não temos as informações. Essa tua fala eu vou passar para a professora Justina Iva, secretária municipal de educação, aposentada da nossa Universidade Federal, conhece o assunto, tá certo? Mas é fundamental. Todos os dias nós temos o diálogo aqui com professores da rede municipal, professores da rede estadual. A gente acompanha a fragilidade da nossa escola pública, tá certo? E, particularmente, o nosso ensino médio é de um sofrimento só. Quer dizer, os nossos alunos do ensino médio propedêutico, ele termina sem saber, aos 18 anos, ele não tem informática, ele não tem língua estrangeira, ele não tem... enfim, aí ele tem que... ou vai verticalizar a educação, ou vai para a universidade, ou vai para o mundo do trabalho, para trabalhos de salário mínimo, e trabalhos absolutamente repetitivos, ou fica no nem. Entendeu? Então, de fato algo que nós temos que enfrentar. Quer dizer, ao mesmo tempo que a gente tem que manter o investimento na pós-graduação, na pesquisa, na ciência, na inovação, todo esse trabalho, simultaneamente nós temos que ter essa preocupação com o trabalho de base, porque esse diálogo ele é permanente. Mas, vereador Felipe, com a palavra. Vereador Hugo Manso, em nome de quem saúdo a todos os componentes da mesa, também saudar os demais participantes dessa audiência pública. Primeiro dizer da importância desse tema. É um tema que eu acredito que só o fato de nós estarmos debatendo, ele já traz uma importância, porque é algo fundamental para o desenvolvimento da nossa cidade. Eu estava, inclusive, aqui raciocinando sobre o tema em si, empreendedorismo e empregabilidade. É um tema bastante amplo e aqui, pelo que eu já ouvi, foram tocados em diversos aspectos. Desde a própria educação infantil, como acabou de ser falado aqui, até ao ensino profissionalizante, tudo é algo que traz consequências. Empreendedorismo, eu refletindo, é ousar, ousar é investir, é impor seus recursos humanos e recursos financeiros, e isso traz também, uma vez tendo mérito nesse propósito, traz a empregabilidade. Você não vai gerar emprego sem que haja um empreendedor por trás. No entanto, como foi bem falado aqui, infelizmente nosso país e o nosso município é também, infelizmente, um reflexo do que ocorre nacionalmente, mas nós temos que começar por aqui. Infelizmente, temos diversos problemas. É um país, a meu ver, hostil ao empreendedorismo. Vai começar pela alta carga tributária.
Infelizmente, essa é uma realidade. Nós temos uma carga tributária comparável a países extremamente desenvolvidos, que não é o nosso caso. Nós temos, como foi bem falado aqui, uma burocracia excessiva, uma burocracia que acanha os investimentos, acanha o empreendedorismo. Nós temos um excesso de legislações. Muitas vezes o empreendedor, o empresário, ele é surpreendido com uma legislação que muitas vezes entra em conflito com outra que ele desconhece, né? E isso forma realmente um ambiente hostil ao empreendedorismo, né? Além disso tudo, o que eu noto, e é lamentável, é que ainda existe um preconceito sobre quem busca empreender, quem busca crescer e quem consegue, através da iniciativa privada, alcançar um crescimento profissional, né? E com isso poder empregar outras pessoas, com isso levar o seu negócio adiante. Existe sim um preconceito ainda que impõe dificuldades, né? Até mesmo, eu digo isso, no poder público mesmo. E eu acho que a burocracia excessiva é muito reflexo disso, de um preconceito contra a iniciativa privada. E nós sabemos que um país não se desenvolve se não houver uma iniciativa privada forte, que busque empreender, que busque empregar, né, que leve o país adiante. E isso é um reflexo também para o setor público. No entanto, eu acho que avançamos em alguns setores, né, nos últimos tempos. A questão da educação profissionalizante é algo que nós avançamos no nosso país, mas há muito o que evoluir. Como foi bem tratado aqui, a educação média, fundamental, infantil ainda é muito precária. Nós precisamos, volto a dizer, reduzir essa hostilidade do país. Isso passa pela redução da carga tributária e dessa burocracia, e nós só vamos conseguir se realmente ficarmos buscando alternativas, no nosso caso, vereador Gumanço, a nível municipal, mas também batendo na tecla de que é importante valorizar o empreendedorismo, até para nós afastarmos esse preconceito que, infelizmente, ainda existe no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade. Muito obrigado. Eu aqui agradeço, Felipe. O próximo inscrito, o Benjamin Garcia, que é coordenador de gestão de negócios do Serviço Nacional do Comércio, o SENAC. E o último inscrito, o professor Jerônimo, logo em seguida, do IF. Bom dia a todos. Em nome da Federação do Comércio do Rio Grande do Norte, do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, parabenizo para o vereador Gumanço pela audiência pública. Eu venho aqui trazer um pouco das informações e de alguns dados que o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial realizou durante o exercício de 2014 e aqui 2015, incentivando tanto o empreendedorismo quanto a empregabilidade. Do exercício de 2014, nós formamos cerca de 15 mil alunos com cursos voltados para empreendedorismo. Dentre eles, cursos como manicure, depilação, cabeleireiro e técnicas de cozinha, cursos voltados para a geração de renda. Esses cursos, tivemos um cuidado muito grande na elaboração dos cursos. Por exemplo, todos os cursos voltados para a geração de renda, nós conseguimos colocar alguns módulos de gestão de negócios. Gestão financeira, orçamentária, como formar um preço de um curso, como divulgar o produto no mercado, como divulgar seu serviço, qualidade na prestação de serviço, dentre outras temáticas. E o que me deixa muito feliz e satisfeito é saber que nós estamos no caminho certo, estamos contribuindo para a geração de emprego e renda, estamos contribuindo para a independência financeira e também estamos contribuindo muito para que pessoas que estavam na situação de neném, hoje ele tem uma geração de emprego, tem uma geração de renda a partir de um curso realizado no SENAC através do Pronatec, por exemplo. Nós temos essa missão de educar para bens, comércio e serviços. E isso é muito gratificante, tanto para a instituição SENAC,
tanto para a missão do Senac, quanto para a minha missão enquanto educador, enquanto coordenador de área. Eu trago outras informações com relação à empregabilidade, por exemplo. Existe um binômio da empregabilidade que está sendo muito difundido, que é a empresabilidade. O que consiste a empresabilidade? É a nível condição que a empresa possui de se manter ativa, viva no mercado e se tornar sustentável. E o Senac ele vem contribuindo muito para isso, formando mão de obra a nível de excelência e também desenvolvendo ações a nível de consultoria e ações customizadas dentro das organizações. Essa é uma temática muito interessante, muito ampla, e eu não queria me estender muito no tema, até pelo passar das horas. Professor vereador Hugo Manso, agradeço a oportunidade. A casa está à disposição da Prefeitura e das demais instituições. Muito obrigado pelo espaço e saúde a todos. Eu que agradeço, Benjamin. Professor Jerônimo, antes do professor Jerônimo chegar, queria saudar Edwin Aldrin, gerente de unidade de comunicações e marketing do SEBRAE, que foi bastante elogiado aqui. Frederico Araújo, professor da Universidade Federal, também presente aqui conosco. Vamos ouvir o professor Jerônimo, em seguida a gente devolve a palavra aos representantes aqui da mesa. Se alguém quiser fazer mais algum comentário, estou só um pouco preocupado. Já são 12 horas, tá? Para a gente ir finalizando, eu estou fazendo algumas anotações e como está tudo gravado, depois a gente queria... os contatos foram todos recolhidos, né, Fabrício? Tá? Que a gente vai tentar devolver. Acredito que a maioria já se conhecia, mas eu acho que é bom a gente ir formatando esse ambiente. Professor Jerônimo. Levante o pitoquinho. Basta, o pitoquinho está baixando. Levante o pitoquinho, essa é boa, né? No 24 de junho é importante. Boa tarde, então, o vereador Hugo Manso, a plateia aqui presente, a galeria, que não foi citada ainda em nenhum momento. Essa é a segunda vez que eu estou nessa tribuna para falar desse mesmo tema. Eu moro em Natal desde os anos 70, vim estudar aqui, eu nunca tinha vindo a essa casa. E nesse um ano, vamos dizer assim, já vim 2 vezes falar sobre o mesmo tema. E não falar, mas principalmente ouvir e principalmente aprender. Essa mesa extremamente qualificada que começou o debate, foi colocando coisas, e cada vez que foi colocando coisas, a gente foi se inflamando mais ali, e também vieram algumas contribuições dali que ajudaram o tema a ficar cada vez mais rico. Aí, Hugo, eu fui citado algumas vezes, né, até como dinossauro desse movimento de empreendedorismo ligado a incubadoras de empresas no Estado, que começou na UFRN e no IFRN, em 1994, e ficou no IFRN de 97, 98, até mais recentemente. E eu sempre disse para o pessoal da UFRN, e Efraim sabe disso, a UFRN é o grande motor do conhecimento do Estado, é a grande liderança do conhecimento no Estado, e ela estava atrás disso. Ela estava atrás do IFRN, empreendedorismo, em apoio à incubação de empresas, principalmente como uma ferramenta de apoio ao empreendedorismo. E, felizmente, a UFRN, a partir da Escola de Ciência e Tecnologia, do Bacharelado de Ciência e Tecnologia, tomou um novo rumo. E criou a Metrópole Digital, que nada mais é do que um desejo dos professores, um desejo dos alunos, da comunidade, algumas cutucadas que nós demos no passado, né? E vamos dizer assim, uma cópia, porque copiar não faz mal, uma cópia lá do Porto Digital, lá de Recife. Então, nós falamos aqui de muitas coisas, e aí, lógico que eu ia falar aqui, eu vou repetir o que muita gente já disse. Eu não gostaria de fazer isso. Eu queria pegar também assim, nós aqui fomos cutucados, professor Arnaldo. Quando foi dito aqui que nós somos um pré-cursinho para a universidade. Não é a primeira vez que nós falamos isso, não é que nós ouvimos isso. Nós, enquanto gestores, enquanto ex-alunos, enquanto professores, nós fazemos a autocrítica. E é importante que a sociedade entenda que nós também fazemos autocrítica. E a gente perceba essa fragilidade ou essa
essa dissonância, esse desvio, ligeiramente desvio da nossa missão. 50% dos nossos alunos tem que ser de ensino técnico. Agora, desses 50%, quantos de fato vão para as empresas? Não é pecado ir para a universidade, ao contrário, todos nós fomos para a universidade. É o sonho nosso, de filhos de pais pobres, ir para a universidade. Agora, como disse Efraim, né? Fazer capitalismo comunista, né? Foi mais ou menos isso, né? E olha, quem está falando? Um cubano. Não é? Então, vejam que a gente precisa repensar um pouco mais sobre isso, né? João Paulo falou assim, as nossas escolas estão ensinando o que os jovens não querem aprender, o que eles não precisam aprender, ou o que as empresas não demandam. Então, foram 3 falas aí que, para mim, sintetizaram o que foi dito aqui nessa sala. E a 4ª fala, eu diria que foi do vereador que acabou de sair, Felipe Alves, quando ele disse que nós somos preconceituosos com o empreendedorismo. E é verdade. Uma vez eu conversando com uma pedagoga do IFRN, eu falei, nós precisamos ter mais educação empreendedora nessa escola. Ela falou assim, para quê? Para voltar a Fernando Henrique Cardoso? Foi assim que ela falou para a gente. Porque, claro, quando o Fernando Henrique era presidente, de certa forma ele impôs, não é, a educação empreendedora, mas desviado dos objetivos principais. Ele queria minimizar o Estado, queria fechar as instituições, e aí fomos colocados nesse bojo também. E aí eu perguntei, um perfume é importante pelo cheiro dele ou pela forma, pela embalagem dele? Então, a educação empreendedora não é a forma, não é a embalagem, é o perfume em si. Foi dito aqui, e eu concordo plenamente, e acrescento mais que a educação básica, fundamental, ela tem que ser empreendedora. Não importa se depois você vai ser qualquer coisa, mas que você seja empreendedor. Você saiba fazer aquilo muito bem, que você queira fazer aquilo muito bem. Nós não devemos ter medo de sermos empreendedor. Nós temos aqui do lado exemplos muito grandes do estado do Ceará. As pessoas são extremamente empreendedoras. E aí você colocou muito bem a questão de, cadê as indicações geográficas? O Ceará tem a indicação geográfica do camarão negro, né? Camarão, não sei o que lá, negro. Que agregou muito valor a isso. Nós temos uma grande produção de camarão aqui. Não tem nenhuma indicação geográfica. A da carne de sol. Não conseguimos. Nós não conseguimos a da carne de sol, não conseguimos sequer a do queijo de coalho. Inclusive tentamos, o IFRN tentou junto com o Sebrae fazer isso e não conseguiu. Então, o que eu quero dizer é que a oportunidade que você coloca a gente para estar aqui e para mim mais uma vez para discutir, e aí mais à vontade do que da primeira vez, porque eu me sinto em casa, não só porque é a casa do povo, mas porque todos que estão aqui, com raras exceções, eu conheço pessoalmente. Vamos falar junto a Efraim, falar, João Paulo é novidade, né? Eu não conhecia. Mas Suzy, quantas vezes a gente conversa, né, Suzy? É importante, então, que a gente, eu digo que, aqui se falou de tríplice hélice. Foi muito rápido se passou, mas o que é tríplice hélice? Né? Tríplice hélice, de certa forma, está aqui. A hélice empresa foi dito assim, aqui não tem empresas, nesse momento aqui. Mas tem empresa incubada. É uma microempresa. Então, está aqui, pequenininha, mas está aqui. Jovens sonhadores que, ele disse assim, nós precisamos do apoio do Estado. Lógico que todos precisamos do apoio do Estado. Porque o recurso principal está no Estado. Agora, nós temos que saber utilizar muito bem esse recurso, multiplicar esse apoio que o Estado dá, seja ele pequeno, seja grande, para que aí sim sejamos empreendedores. O capital, o risco existe, mas nós temos que saber calcular o risco. E para isso temos que ter boa escola de empreendedorismo, boa escola de gestão. Já para terminar, eu queria dizer 2 coisas só mais. Existem, como já foi dito aqui por Marcelo, as incubadoras estão fazendo o seu trabalho. Nós temos uma rede de incubadoras, uma rede pequena que está começando a balançar, como a gente diz, né? Com apoio do Sebrae, apoio das instituições. Nós sentamos mensalmente, a cada 2 meses, lá na FIERN, para discutir um núcleo de apoio à gestão da inovação do Estado. Então, isso é importante ser salientado, Hugo.
Nós discutimos, sentamos no Fórum Municipal de Ciência e Tecnologia. É importante esse fórum. É importante ele estar aqui dentro também, como ele está hoje. As instituições, existem bolsas para as instituições, existe capital empreendedor. O Diogo falou que já recebe apoio de empresários anjos. Nós temos outra empresa incubada, né, que faz software, que recebeu mais de R$100 mil do investidor para apoiar o seu projeto. São exemplos, né? São exemplos muito bons, mas precisamos ter mais exemplos, nós temos que ter mais e melhores exemplos. Eu digo a vocês assim, que aqui na incubadora nós temos, nesse momento, um empreendedor europeu, um jovem empreendedor europeu, com 22 anos, da Lituânia, que ele fala, né, a língua nativa dele, ele fala alemão, ele fala espanhol, e ele fala inglês e agora fala português, com 22 anos. E ele veio aqui para o Brasil para aprender como funciona o Brasil, como funcionamos nós, a montar um modelo de negócio de categoria mundial. E ele vieram um grupo de 50 jovens europeus, nessa faixa de idade, para o Brasil, e a União Europeia, gastou com esses jovens menos de 50 mil euros, para eles passarem 3 meses aqui. Ou seja, o que nós recebemos, ele recebeu a passagem aérea e mais 250 euros mês, para ficar aqui conhecendo como que somos nós, como que pode realizar negócio conosco, ou aprender como não realizar negócio conosco, se a gente não souber. Então, são formas, né, de a gente fazer o trabalho. Como foi dito aqui, isso aqui é mais ou menos um vespeiro. Mexer nisso é interessante, um vespeiro, porque tem mel ali, né? As abelhas se mexem, mas tem mel. E aí a gente precisa agregar valor a isso. Eu fiquei muito feliz quando o Geraldo falou que a maioria agora no CETEGAS é de mulheres, né? Nessas turmas. Isso é fundamental. A gente tem uma empresa incubada formada por meninas. Infelizmente ela não pôde estar aqui para mostrar como que elas estão trabalhando e estimulando o empreendedorismo entre as jovens, notadamente na tecnologia da informação. Vou dizer a última coisa. Eu estive recentemente com um colega canadense, de um college canadense, onde ele disse assim, lá no nosso college, nós não ensinamos o que não dá emprego. Quando a gente vai formatar um curso, a gente chama as empresas e pergunta, o que é que vocês querem que a gente ensine? E aí as empresas sentam, logicamente que você não é uma formação voltada especificamente para o mercado, mas você trabalha em sintonia íntima com o mercado, os dois se entendendo. Aqui é aquela história, a gente ensina o que acha que é importante. Não importa se o menino lá na frente não tem o que fazer. Vai ficar no neném, no vovô. É a cultura do número, né? Hugo, muito obrigado pela oportunidade. Agradeço a vocês pela paciência. Sei que não disse nada novo, tá certo? Mas me coloco aqui à disposição de vocês sempre. Eu estou muito bem aqui e parabéns, Hugo, pela oportunidade. A minha função aqui ela é chata, porque eu fico olhando para aquele relógio, fico nervoso. Mas veja só, eu estou lecionando tecnologia mecânica, 1 e 2, esse semestre. A ementa que eu recebo, ela não fala em revolução industrial, Geraldo. Mas se eu não falar em revolução industrial na sala de aula, eu não consigo dar aula. Eu não consigo. E dizer para eles que no Brasil não aconteceu uma revolução industrial. E que a primeira siderurgia nossa foi produto de uma negociação de guerra. 200 anos depois da Revolução Industrial. Não vamos debater. Vai embora, Geraldo. O primeiro robô de alta profundidade é brasileiro. É nosso. Às vezes eu não tenho muitas informações, às vezes mas só para dialogar contigo, Jerônimo, nós temos que ter essa preocupação, assim, a ementa fala, eu tenho que falar de fundição. E o diretor não vai brigar comigo, infelizmente nós não temos uma prática de fundição no Instituto, assim, como mostrar. Aí falar só na tela, eu estou dando aula agora para o Zap.
Eu estou mandando o zap por menino. Eles adoram o zap, né? Aí eu digo, para eu entrar no diálogo com esses meninos, eu tenho que mandar para o grupo deles. Aí eu acho um videozinho no YouTube e mando pelo zap. Né? Aí digo, ó, aí quando chega na sala eu pergunto, viram o zap? Todos veem. Não tem perigo de não ver. Eles adoram o zap. Verdade, né? verdade. Então a gente tem que dar uma rebolada, tá certo? E se a empresa não pede para a gente falar de revolução industrial, pede para a gente ensinar fundição, agora é bom a gente dar uma navegadazinha lá atrás para contextualizar o moleque, com certeza, né, no bom sentido, quer dizer, a gente tem que dar essa contextualizada, porque também nós não podemos formar trabalhadores para uma indústria desumana, desumanizada, lógico, não é descontextualizada. Então, claro. A gente precisa fazer essa mediação. Mas eu estou só aqui administrando, Graça me pediu aqui fora de ordem, Tereza também fora de ordem. Eu peço assim um certo tempo curtíssimo para a gente devolver aqui a mesa. A mesa está cheia de inquietudes aqui para responder coisas. Tá? Bom dia a todas e a todos. Eu lamento que hoje aqui não esteja, embora estivesse com um público bastante interessante, os jovens não estivessem aqui. Esses jovens empreendedores que a gente tanto fala, né? Eu gostaria de dizer 3 coisas que são muito importantes para mim. Foi no Sebrae que eu aprendi a não pensar pequeno. Foi no meu partido que eu aprendi que, às vezes, é preciso mergulhar para poder vir à tona com mais força e com mais coragem. E na vida, ainda hoje, aprendo, inclusive na Secretaria de Políticas para Mulheres, a buscar soluções para os pequenos problemas, porque adquiro conhecimento para resolver os grandes. Eu hoje estou uma empreendedora social que aprendeu com os pobres sobre economia criativa, mais que em qualquer banco de escola que eu tenha passado. A gente tem que aprender com os pobres, porque a gente tem que fazer agora a viagem inversa. A tecnologia agora é outra. E quem sabe uma hora a gente vai estar começando tudo de novo com um sinal de fumaça. Obrigado, Graça. Tereza. Ficar administrando aqui o tempo só. Bom dia a todas e todos. Cumprimento a mesa, em nome do vereador Hugo Manso e das companheiras mulheres. Pedir desculpa que eu estou um pouquinho afônica. Tem a ver com o trabalho, né, Geraldão, com ansiedade, com o acúmulo de coisas que nós temos. Mas acho que esse tema que o Hugo hoje e a sua assessoria propõe a nós é de fundamental importância para que a gente pense que Estado temos e como o Estado pode se comprometer, né, com a política de desenvolvimento sustentável que tem a ver com o empreendedorismo e com a empregabilidade. Sinto falta também, vereador Hugo Manso, da economia solidária aqui presente nessa audiência. Sinto falta do grupo de mulheres que desenvolve, né, essa questão, seja a CC, seja o Fora, a Rede Chique Chique, e várias mulheres empreendedoras, né, como também as mulheres do Sebrae, né, aqui tem a companheira Graça, mas sinto falta desse grupo. Me chama a atenção delas não estarem aqui. Mas, não vou falar aqui em nome do governo do Estado, professor Anóbio, mas vou falar em nome, né, de algumas preocupações que nós temos há muito tempo, né, que é de pensar a inserção do jovem, das mulheres, né, e do nosso cidadão no mercado de trabalho. Que mercado de trabalho temos, como estamos formando o nosso jovem e que acesso eles têm a partir das oportunidades e de uma concepção de mundo que é competitivo, que é desigual, que não valoriza, né, e que as pessoas trabalham apenas
para sobreviver com aquele salário que temos, né, em função do mundo capitalista, em função do mundo que temos, que tem a ver com a troca, com o capital, né, e com toda essa demanda que nós temos financeira. Então, é muito difícil, de fato, termos uma economia diferenciada que proporcione, né, o jovem uma geração de renda compatível com a formação. Sou psicóloga, sanitarista, tenho mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e realmente a nossa universidade, aí eu posso falar da minha universidade, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ainda não formam trabalhadores para estar inserido nesse mercado de trabalho difícil, complexo, desigual, que não valoriza o humano. Né? É uma luta para entrar no concurso público, terceirização é difícil, traumatiza o trabalhador, rebaixa salário, não promove condições, e principalmente para as mulheres e para o jovem. Uma mulher que entra no trabalho terceirizado, ela entra hoje e não está amanhã. Em que condições ela entra? Em trabalhos desvalorizados, que são importantes. A limpeza, né, do escritório, é importante, mas são valorizados, são vistos como trabalho valorizado, como nos diz Euda, as mulheres que estão na limpeza. E pegam pesado com ela. E se adoecerem ou se faltar um dia, elas estão fora da empresa. E são outras mulheres. E aí, assim, né? Tem a questão da saúde, tem a questão do trabalho doméstico, tem várias questões. Então, assim, eu estou precisando dialogar com o IF, com a universidade, e fico feliz de poder ter vindo aqui, né, apesar de chegar atrasada, estava na entrevista na TV Assembleia, que a gente possa constituir essa rede de discussão sobre esse tema, junto com a CETEGAI, junto com o F, junto com a UF, junto com as incubadoras, junto com o movimento de mulheres e movimento jovem, que graças chama a atenção, porque os jovens, se nós não formarmos os jovens, para que eles possam se sentir valorizados, eles vão para outro mundo. O mundo do crack, do crime, da violência, da gravidez precoce, do abandono familiar, reproduzindo a violência contra as mulheres, que é reproduzida há milhões de anos dentro de casa, e aí eles reproduzem nas suas relações. Então, a escola tem que transformar. E aí, professor Nobel, eu acho que a gente tem que pensar, que eu sei que o IF, que eu tanto admiro, que já deu uma consultoria de educação sexual, acho que a gente tem que pensar. Né? Eu sei que o Pronatec, o Projeto Mulheres 1000 hoje, está suspenso, né? Eu quero fazer uma reunião com todos os IF, pensando que formação o IF está promovendo, se nós podemos complementar essa formação a partir do momento que vem o recurso, né, com tecnologia nova, tecnologia inovadoras, e como contribuir para que a indústria, através do FIER, através do SEBRAE, através do CETEGRA, através do Petrobras, pode estar repensando o espaço das mulheres e da juventude nesses espaços. Então, acho que é um desafio nosso, né? Nós, enquanto Secretaria de Mulheres e Governo do Estado, temos que repensar, sim, a política estadual de empreendedorismo e de empregabilidade, e nós podemos contribuir através da Secretaria de Mulheres e pensando essa inovação. Então, os IF são muito importantes. Vamos reunir todos os coordenadores do IF para ver quais são os cursos do Pronatec, do Projeto Mulheres 1000 e outros que possam estar formando mulheres, né, e jovens com a qualificação para competir com esse mercado de trabalho, que é o mercado de trabalho desigual na sociedade capitalista. Obrigada. A gente agradece as diversas contribuições e devolvendo a palavra aqui. Então, começar na ordem inversa, João Paulo. A gente pede só que vocês observem o horário para a gente ir concluindo. Eu acho que é importante. Primeiro, eu gostaria de agradecer. Hoje eu estou fazendo aniversário. Eu acho que um dos maiores presentes, que eu poderia ter ganhado foi poder participar dessa audiência pública que muito somou para a minha experiência e para a minha trajetória de vida. Eu acho que eu sou tributário de boas práticas. Em cima disso, tudo que funcione, que dê certo, eu acho que não pode se perder de vista. A minha experiência de vida, que ainda é muito pouca, estou tentando hoje, me diz que é impossível acreditar em desenvolvimento, especialmente tecnologia, sem investimento.
E passando por isso, eu vou dizer que eu sou comunista então. Porque eu acredito que para desenvolver tecnologia você precisa investir. Isso significa investir também nas startups, a perspectiva que porque o Estado não está fazendo nenhum favor. Não há favor investir na startup. Não é favor, é obrigação. Porque, não, só um cenário, assim, só para apontar um caminho. Porque quando o Estado ele sempre capitalizou as empresas. Não é novo isso. Agora tem que saber para que ele capitaliza. No momento que ele coloca capital numa empresa nova que desenvolve tecnologia, ele soma para o fortalecimento da economia. Não é um dinheiro que não volta. É um dinheiro de duas vias. Então não vamos ser inocentes aqui. O Estado, quando ele investe, por exemplo, numa startup, é uma via de mão dupla, porque ele também vai ter desenvolvimento econômico. Mas esse é um ponto de vista, a gente pode aprofundar isso mais. No que se refere à questão da PLAN, que é a organização que eu faço parte, no processo de formação que a gente vem experimentando, nós acompanhamos um jovem que entra para a formação profissional durante 2 anos. Ele passa por um processo de coach e mentoring. E essa experiência que a gente vem tendo, nossa principal dificuldade, que eu gostaria de partilhar ela com vocês e pedir ajuda, é de tentar fazer uma grande rodada de negócio, com o professor ali, que foi a última pessoa a falar, como o professor mesmo? O professor Jerônimo, é de chamar, a gente está tentando conversar com o SEBRAE, de chamar as empresas e as organizações formadoras para fazer um amplo debate, de perguntar qual é a demanda de mercado de mão de obra que elas necessitam. A gente da PLAN, hoje, nós temos capital para contratar a empresa. Mas o que nós não sabemos ainda é qual a demanda que o mercado tem. O SEBRAE ele tem um setor setorializado, né, que é planificação, hospedagem, que a gente trabalha com setores da economia. Aí o que a gente gostaria de saber é qual a demanda que esses setores têm. Não, a gente tem a metodologia. Não, o SEBRAE, o que acontece? Nós estamos dialogando com o SEBRAE. Como bem o senhor disse, o SEBRAE é aquele que melhor vende o produto. Como ele quer melhor vende o produto, ele é que também melhor dialoga com os parceiros. Em cima disso, acho que o SEBRAE foi um parceiro que a gente identificou que podia somar no que se refere a identificar quais eram as demandas dos negócios de Natal que eles estavam acompanhando. Se tem outro parceiro que puder somar para a gente, ficaremos muito felizes em apontar para a gente qual é a demanda de mão de obra que as organizações necessitam. Uma outra questão que é um grande desafio, especialmente para as incubadoras, é incubar empreendimentos de atores em vulnerabilidade. Uma coisa é incubar empreendimentos na universidade, que tem uma perspectiva e uma linha de ação. Uma outra coisa é fazer incubação de um grupo de mulheres na Zona Norte. E quais são os desafios que é fazer incubação em uma linha de empreendimento com esse perfil? E quais são os desafios colocados para esse processo? Né? Eu também gostaria de ressaltar e validar a importância dos resultados econômicos que vocês vêm tendo no que se refere às empresas júnior. Eu venho de um outro estado, um estado que tem um debate um debate que é muito próximo daqui, mas não vem avançado nessa experiência. Então, parabéns para a UFRN, parabéns para as experiências de Natal nessa linha, e acho que elas precisam ser, como é que se chama, mais aplaudidas, divulgadas e ganharem mais investimentos para que elas possam avançar. No mais, obrigado e um bom tarde e dia para todos. Valeu, João. Muito obrigado. Suzy, do Senai, não declinou aqui da fala. Passar para Sami Jacome, da Metrópole Digital. Queria só esclarecer a Tereza. Na abertura, nós colocamos claramente que a ideia nossa, inclusive, é de fazer essa separação. Nós pretendemos fazer um trabalho semelhante a esse, com as pessoas que discutem e praticam a economia solidária, dado as particularidades, diferenças do tema. Nós, inclusive, reproduzimos aqui um material sobre a economia solidária para deixar as representações institucionais que aqui vieram, porque a gente acha que é possível esse diálogo, é necessário esse diálogo, mas que são situações distintas. Sami. Oi. Bem, gostaria de finalizar aqui a minha fala, né, fazendo um apanhado geral no que foi dito até agora.
Na fala de todos, acho que foi contemplado muita coisa, né? Desde a falta de educação básica, né? Indo até um ambiente hostil, né? Ao empreendedorismo. Em uma conversa, uma reunião que eu tive com o Geraldão, uma vez no CTGás, onde eu levei um grupo de professores para discutir empreendedorismo, né? Eu tinha apresentado a seguinte ideia, a seguinte hipótese, né? O que a gente passa aqui no nosso estado, né, é uma consequência de não fazer nada nessa área durante toda a nossa, né, vida de estado, praticamente. O nosso problema é cultural. Hoje, né, alguém aqui falou em algum momento que os alunos entram na universidade para ter acesso a uma educação de qualidade para poder fazer concurso. Eu me deparei, professor do Metrópole Digital, na ponta, né, da tecnologia, desenvolvimento tecnológico do Estado, me deparo com alunos se formando em TI com o objetivo de fazer concurso. Infelizmente, eu ainda não me deparei com um aluno que dissesse que queria ser dono do seu próprio negócio. Pode até ter, mas infelizmente não é a maioria ainda. Então, quando a gente aponta vários problemas, né, se nós fizermos uma visão abrangente da coisa, a gente vai observar que o problema é cultural. Eu não sei como é que o Estado de São Paulo enfrenta esse problema. Eu não sei nem se a cultura empreendedora no Paulista é tão ou mais desenvolvida do que em nós potiguares. Mas o problema é que o nosso jovem não tem, né, a cultura, né, de querer ser empreendedor. Então, é um grave problema, porque por mais ações que nós façamos na universidade, né, a gente está lá na universidade fazendo diversas ações empreendedoras, abrindo incubadoras, fazendo projeto de extensão associado ao empreendedorismo, mas a participação dos alunos ainda é pequena. Então, eu acho que a gente precisa tentar pensar em um plano estratégico, né, para a gente mudar a sua cultura. Por exemplo, né, o empreendedorismo não é algo novo em nossa sociedade, né? Se nós analisarmos algumas grandes potências, né, hoje mundiais, nós podemos observar que o empreendedorismo foi um fator determinante para o desenvolvimento da Coreia do Sul, do Japão, da Alemanha no pós-guerra. Então, o empreendedorismo, né, e a receita, né, geral do sucesso do empreendedorismo é algo que já está aí há 50 anos. Mas o debate do empreendedorismo no âmbito político, aqui no nosso estado, pelo que eu pude constatar, a primeira intenção que eu estou vendo nesse sentido é hoje. Mas o professor Jerônimo disse que só esse ano já é o segundo, né, professor? Mas, se nós analisarmos o ano passado, ano retrasado, 5 anos atrás, isso não era pauta, né? Então, se nós não temos políticos que debatem empreendedorismo e as ações empreendedoras, o problema não são dos políticos necessariamente, o problema é da cultura da gente. Então, a gente tem os políticos, né? Os políticos são nada mais do que o reflexo da nossa cultura. Então, se nós queremos realmente ter sucesso no empreendedorismo, é louvável atuar em todos os apontamentos, todas as dificuldades que todos nós apontamos aqui. Mas é necessário que nós criemos uma cultura, a gente tem uma estratégia para mudar a cultura da nossa juventude, principalmente. O que será de nós, né, daqui a 30 anos? Esse poder, né, da juventude é interessante porque serve, né, para preparar nós mesmos para um futuro que está por vir, que provavelmente nós não teremos a mesma garra que nós temos hoje. Então, só para finalizar, eu acho que o que falta para a nossa cidade, também para o nosso estado, é o debate de um plano, né, de negócios para a cidade. Nós não temos um plano de negócio. A gente fala de gás, que é o boom,
né? A gente fala de pequenos empreendimentos, isso, aquilo, outro, mas nós não sabemos, enquanto cidade, nós não temos um projeto. Mas um projeto de desenvolvimento, um plano de negócios em que nós queremos atuar, né? Em que áreas, em que âmbito, né? A política deve incentivar, por exemplo. Então, acho que o debate do empreendedorismo, ele primeiro tem que ser debatido em ações estratégicas para a cultura. Nós temos que mudar a cultura da nossa juventude, essencialmente, né? Pois é. Obrigado pelo espaço aí, Hugo. Obrigado, Samir. Obrigado a todos. Eu queria passar rapidamente para a Tatiane Udri, do SEBRAE. Posso falar daqui, Hugo? Tranquilo. Só colocar o SEBRAE à disposição. O empreendedorismo é a causa que move a nossa instituição. E deixar a instituição à disposição para outras parcerias e agradecer o reconhecimento feito à nossa instituição. Obrigada. Obrigado, Tatiane. Passar para a Irani Santos, da Secretaria Municipal de Planejamento e também membro do CONCIT. Agradecer também, Hugo, pela iniciativa, excelente iniciativa. Eu acho que foi uma das audiências públicas que trouxe, que agregou mais valor. Aqui esse debate foi muito rico, né? Eu me sinto aqui feliz, representando a Prefeitura de Natal, e quero dizer, enfatizar mais uma vez aqui, que hoje Natal vem discutindo, sim, o seu plano de negócio, como disse aqui, acabou de dizer o nosso colega, através desse planejamento que a gente vem fazendo, desse Programa Municipal de Empreendedorismo, certo? É um programa, sim, de integração de ações entre as secretarias, mas especificamente de articulação institucional com os parceiros que têm experiência na área. E aqui agradecer ao SEBRAE, que é, de fato, o nosso grande parceiro nessa empreitada, certo? Dizer que esse programa, ele está previsto uma legislação de empreendedorismo, como tanto foi falado aqui. Levantar aqui uma fala do nosso colega Igor, quando ele pergunta, né, que iniciativas políticas, a importância das iniciativas políticas e da criação de oportunidades, Uri, né, para os potenciais empreendedores, né? Eu acho que o município e o Estado, ele tem uma responsabilidade, ele tem o seu papel preponderante em cima desse incentivo, né, o empreendedorismo. Uma das coisas que a gente precisa resgatar no âmbito do Estado e do município de Natal é o debate sobre a criação e incentivo aos parques tecnológicos, porque daí vem as grandes oportunidades, principalmente para esses jovens que estão saindo da universidade e estão sendo retirados do Estado e do município por falta de oportunidade. E os parques tecnológicos, sim, são ambientes de motivação e incentivo essencial ao empreendedorismo. E a gente trabalhar a ideia, como disse a nossa colega Graça, a nossa colega Graça aqui, que falar de aprender com os pobres, né? Porque você tem aqui a gente tem duas vertentes. Uma é aprender com os pobres, que é a classe que mais necessita de apoio. Apoio ao microcrédito orientado, apoio à capacitação, apoio à educação empreendedora, suporte financeiro, sim. Microcrédito, sim, orientado, com capacitação, sabendo com respeito ao papel de cada instituição. Esse público que deve ser priorizado e o público que deve ser também agraciado,
que é o público da academia. Esse pessoal sabido, né, como diz lá em nós, no Seridó, que se constitui na nossa massa crítica importante em nossa sociedade. Então, eu acho que a gente tem o Estado, o município, o governo, ele tem sim essa grande responsabilidade. Então, assim, o município de Natal se coloca à inteira disposição para o discurso. Eu acho, Hugo, aqui para finalizar, eu gostaria de propor que saíssemos daqui com uma rede formada para que a gente pudesse discutir, inclusive, essa política de empreendedorismo do município que está sendo discutida com as secretarias e com as entidades de apoio e representação empresarial. Por isso, então, que eu gostaria de chamar todos para que a gente pudesse amadurecer isso e, numa nova oportunidade, que fossem convocados, comparecessem, para que a gente fizesse desse debate mais rico e inovador para o nosso município. Muito obrigada. Muito obrigado, Irani. Antes de passar para o último aqui, o professor Arnóbio, rapidinho, aqui na Câmara, quando a pessoa é citada, tem direito de resposta, dá uma confusão danada no plenário. Pois não, Yuri? Só agradecendo a resposta e só também, como nota rápida, que todos esses momentos que a gente possa discutir isso, que a gente possa ser convidado e realmente trabalhar nessa inclusão, que a gente não possa ter um pensamento, como o nosso colega que estava aqui falou, que a gente vai regulamentar isso para gerar imposto, mas que a gente possa regulamentar isso para gerar desenvolvimento, para gerar visibilidade para o Estado e, como consequência disso, gerar imposto para as instâncias, mas que não seja o principal argumento. E que qualidade de vida, que nós precisamos principalmente. Muito. Então, só para a gente sempre atentar para isso. Obrigado. Muito obrigado, Yuri. Veja só, nós temos uma data, porque aqui o espaço ele é muito disputado, principalmente para a questão da transmissão pela TV. Nós temos uma data para 20 de agosto, é uma quinta-feira. Se vocês puderem pré-agendar, nós estamos com os endereços, os contatos dos que estiveram presentes. Tem algumas outras pessoas importantes que não puderam estar presentes, mas a ideia que Irani levanta de uma espécie de uma rede, não vamos criar um grupo, mais um grupo de WhatsApp, não. Já, né? São inúmeros. Mas a gente está precisando de usar a nossa criatividade. Eu não sei se nós temos alguma reunião do Conselho marcada, do Concito, eu acho que não, né? O secretário está aqui. Não tem nenhuma data provavelmente em agosto. Em julho e agosto teremos voltar a reuniões. Pois bem, então na primeira reunião do Conselho eu vou levar uma síntese desse trabalho, a gente deverá devolver a vocês um pouco do que conseguimos fazer. Tem a sugestão de Geraldo acerca da legislação, que eu queria depois que você pudesse nos ajudar. A ideia de eventos de incentivo, achei muito interessante. Acho que a Câmara, mas principalmente a Prefeitura, o Conselho Municipal, nós podemos criar dentro do calendário da cidade algum evento de incentivo que case com alguma outra atividade da cidade. Não sei se o Natal é Natal, não sei se o Carnaval, não sei se o São João, não sei se... Mas que a gente pudesse incluir no calendário da cidade. Eu acho que essa sua ideia de evento de incentivo, acho algo bastante interessante. De quem pratica esporte tem que ter campeonato. Se não tiver campeonato, ninguém consegue treinar para não jogar. Eu pratiquei natação. Propõe para a prefeitura fazer um dia da startup Natal. Isso, podemos pensar nisso, né? O diálogo com as tecnologias sociais, que foi levantado, eu acho que é algo importantíssimo para a gente. Essa questão que Geraldo falou, que eu não esqueci, eu dei o exemplo, mas não lembrava o nome, a indicação geográfica é impressionante. Nós não temos a carne de sol indicada geograficamente, não temos o queijo de coalho, não temos o queijo de manteiga, não temos o arroz da terra, não temos o mel de abelha. É um negócio que... A tapioca e a ginga da Ridinha. Isso tem que estar indicado, gente. Nós temos que tirar pessoas da via costeira para ir ao mercado da Ridinha comer tapioca com ginga. Porque se você oferecer isso, eles vão e gostam. Tem um ex-aluno seu que comeu peixe frito com tapioca. Ex-aluno seu no sentido da instituição, né?
O cidadão Lula, antes de ser presidente da República, atravessou o Rio Potengi na época de balsa e foi ao mercado da Ridinha comer tapioca com ginga, né? O problema é que a gente não consegue levar agora, porque depois que vira, né, conhecido, não tem tempo. Mas nós temos que fazer esse movimento, nós temos que fazer com que o mestre Arrepio, que está ali, eu queria apresentar a vocês, o mestre Arrepio tem o maior berimbau do mundo. Está inserido ali na saída da Cidade da Esperança para Nova Cidade, Cidade Nova, ali na Zona Oeste de Natal. É uma escola de capoeira chamada Cordão de Ouro, tá certo? Tem um navio negreiro, belíssimo, construído com tábua de demolição. Tem toda uma história da arte da capoeira no Brasil, muito interessante, e que a gente não conhece. Do mesmo jeito que nós não conhecemos o seu produto. São coisas diferentes, é óbvio que são coisas diferentes, mas que nós podemos valorizar. Então eu quero, né, nessa relação, quer dizer, o debate que ficou inconcluso, mas é necessário, entre o financiamento público e o financiamento privado, né? Eu acho que o conhecimento do que é o porto digital e o que é a metrópole digital, a gente não conhece bem a metrópole digital, a cidade não conhece, como nós não conhecemos o porto digital de Recife. Essa ideia que eu acho que o companheiro da UNP colocou, que Natal precisa entregar um bom estudante de ensino fundamental para o ensino médio, para o... Né? Essa ideia do plano de negociação, um plano negocial, um plano de negócios para a cidade, a ideia da rede, né? E o que eu levantei, quer dizer, nós não podemos imaginar que a empresa incubada, o profissional incubado, ele não pode ser escondido. O contrário, né? Ele está incubado porque ele está protegido, digamos assim, por uma instituição maior, mais forte, seja IF, seja UF, seja CTGás, seja SEBRAE. Agora, ele tem que ser conhecido, ele tem que ter visibilidade. Eu me arrisco a dizer, Arnaldo, que nós, professores do Instituto, e mais ainda os alunos, nós não conhecemos as empresas. Eu não conheço a tua empresa. Eu estive lá ontem fazendo uma visita, mas objetivamente, as 12 empresas eu não conheço. Seja convidado, então, a aparecer lá. Você e os demais professores e alunos, a incubadora está aberta e a nossa empresa está aberta. Mas a verdade, a gente tem que botar o dedo na ferida. Nós não conhecemos. A Universidade Federal não se conhece. É tão grande. O cara que está no departamento de engenharia mecânica, ele não sabe exatamente o que está se passando no departamento de ciências sociais e às vezes, da outra engenharia que está do lado dele. Mas, concluindo, nós estamos quase às 13 horas, eu queria passar ao professor Arnóbio para ele encerrar e, mais uma vez, agradecer a todas as presenças e dizer que a gente vai buscar dar continuidade a esse movimento em rede com esse movimento de Natal, mas eu estou olhando também a região metropolitana. Eu acho que nós temos que dialogar com São Gonçalo, com Parnamirim, com Extremóis, com Macaíba, pelo menos, que são aquelas que estão diretamente vinculadas a Natal. Oi. Então, queria, para finalizar, agradecer a Hugo pela oportunidade, né? Eu acho que é necessário, Hugo, que haja um maior diálogo, na verdade, entre sociedade, instituições de ensino, empresariado. Eu acho que, no fundo, a gente quer o mesmo caminho, né? Eu acredito que todo mundo está aqui, todo mundo busca o mesmo caminho. Quando você fala de qualidade de vida, eu acho que esse é o caminho que a gente quer. Uma cidade sustentável, uma cidade mais fraterna, uma cidade mais humana. Eu acho que a gente tem que pensar nisso. E eu acho que esse diálogo é importante e a gente fica muito distante. A academia, os empresários, a sociedade, a gente não se encontra. Então, há a necessidade desse encontro, tá? Isso era uma fala que eu queria fazer. E outro é o seguinte, Hugo, eu acho que os vereadores, minha companheira professora do município, né? Então, os vereadores da cidade, como muitos deles não fizeram parte, né, da camada menos abaixada da sociedade, talvez eles não conheçam nem as escolas municipais da cidade. E um ponto que foi colocado aqui é a falta
dessa questão da base. E a nossa base realmente é muito frágil. Os alunos que chegam da escola pública lá no IF, muitos deles, vêm com déficit de aprendizagem. Apesar de serem os melhores alunos da escola pública, mas chegam com déficit de aprendizagem. E os outros? E os outros? Crianças na 4ª série que não sabem ler. Crianças no 5º ano que não sabem ler. Né? Crianças que estão em estado de vulnerabilidade social. Muito grave isso. Então, eu vou além desse tema agora, sabe, Hugo? Você, enquanto vereador, né, da cidade, acho que aqui nós tivemos a presença de um vereador que passou por aqui, na verdade, né? Os outros nem estiveram aqui, né? Então era interessante que esses vereadores eles conhecessem um pouco mais da realidade da nossa escola pública. Como é que está a nossa escola pública? Né? Como é que é as condições de trabalho do nosso professor? Como é que o professor está vivenciando essa escola pública municipal? Né? Não estou fazendo nenhuma crítica diretamente à gestão da prefeitura. Estou fazendo algo que não é pontual, não é de agora. É de há muito tempo, né? Porque a escola pública, há muito tempo, ela está negligenciada. Então é interessante que esses vereadores dessa casa, eles possam ir até o Passo da Pátria, possam ir até Mãe Luísa, possam ir até a Vila de Ponta Negra e conheçam um pouco dessa realidade. Porque a gente precisa fazer com que esse aluno que vai chegar no IF e depois vai chegar na universidade, ele tenha essas condições objetivas. E essas condições objetivas são alcançadas dentro da escola pública municipal. É por isso que eu digo também, né? Apesar de no dia 15 de março, muitas pessoas terem ido para a rua dizendo que a gente precisava de menos Paulo Freire, mas a gente precisa de mais Paulo Freire sim. Porque se a gente tivesse uma escola que pautasse, na escola no fundamental, que pautasse na pedagogia freiriana, a gente com certeza, tinha esse aluno mais empreendedor que vinha da escola pública. Então eu queria fechar minha fala com isso aqui, professor. Muito obrigado, professor Arnaldo. Professor Arnaldo é o nosso diretor do campus Natal Central, professor de Educação Física, com pós-graduação em Engenharia de Produção e freiriano, como muitos de nós. Muito obrigado e às 14 horas nós retomamos aqui com a sessão ordinária aqui logo mais. Obrigado. TV Câmara, a TV do povo de Natal.